Olha, a entrevista de hoje é ao vivo aqui no estúdio. Quem está nos acompanhando vai poder assistir, ver, e nós vamos hoje fazer uma entrevista que é contar história, né? O Acredita gosta muito de contar histórias, boas histórias, e esta é uma história de superação com uma mãe atípica. Nós vamos falar com a Natália Monteiro Rosa. Ela é aromaterapeuta, formada pela Sinergia do Nascer, especializada no ciclo materno-infantil e pós-graduada em aromaterapia pela Aromas da Terra. E ela fez mais de 1.200 horas de estudos nesta área, e também é mestre de Reiki, empreendedora, médica veterinária há 18 anos também, mãe atípica dos gêmeos Bento e Joaquim, de 7 anos, casada com o Rodrigo, e ela tem lá na casa dela também o truco, a paçoca e a pipoca, que são os pets da casa. E a Natália, ela buscou a área de terapias complementares como o Reiki e a aromaterapia por causa dos meninos, né? Em função do autismo, e também com o foco de ajudar outras famílias atípicas através da aromaterapia. É filiada à Abraroma, Associação Brasileira de Aromaterapia, e Associação Brasileira de Terapias Holísticas. Enfim, eu quero que você conte, Natália Monteiro Rosa. Primeiro te dizer, então, o prazer de te ter aqui ao vivo no programa Acredita. Muito bem-vinda. E quero que tu nos conte como é que é essa história de vida da Natália, da sua família, para que os nossos ouvintes escutem e também reflitam e possam se inspirar na tua história. Bom dia, Margot. Prazer imenso estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha história, um pouquinho da história do Bento e do Joaquim, da nossa família, né? E como tu disseste, é realmente uma história de superação. Se eu pudesse definir o Bento e o Joaquim, eu diria que eles são uma superação em tal O pessoa. Bento e o Joaquim, eles nasceram com 26 semanas, isso? Isso, 26 semanas de gestação. 26 semanas, 33 centímetros, 900 gramas cada um. Isso aí. Como é que foi? E eu tenho aqui que você ficou mais 115 dias no hospital. No hospital. Os meninos. Como é que foi isso? Na verdade, quando eu descobri a gravidez, em seguida eu descobri que eu estava com câncer de tireoide. E aí, a junta médica decidiu que eu precisava operar. Então, eu quis tocar o médico, porque eu queria uma mulher, né, me cuidando. Eu digo, só uma mulher entenderia o que eu estava passando por aquele momento, né? Grávida e com um câncer junto, né? E aí, quando chegou em 24 semanas, a médica disse que não podia mais esperar, que a gente tinha que fazer a cirurgia, porque eu estava já comprometendo outras estruturas, e a região do pescoço tem muitos vasos, inervações, né? E aí, então, com 24 semanas, a gente fez a cirurgia, e em 15 dias depois, eu entrei em trabalho de parto prematuro. Então, eu fiquei aí 17 horas em trabalho de parto, tentando segurar as contrações, mas eles estavam decididos, né? Desde pequenos, já na barriga, né? Eles já eram extremamente decididos, e aí, então, acabaram nascendo, né? De forma prematura. Uns ratinhos, né? Eu brincava. Eu dizia, meus camundonguinhos, né? Porque pareciam uns passarinhos caindo do ninho, né? Bem pequenininhos, uns mini bebês. E aí começou a nossa luta com relação à UTI, né? Então, eu sou uma mãe de UTI. Então, eu me vi mãe de gêmeos, né? Primeira viagem de gêmeos e gêmeos prematuros extremos. Gêmeos prematuros extremos. Extremos. Assim que são classificados. Assim que são, porque a 26 semanas é extrema prematuridade, né? E aí, então, começou uma jornada de uma gangorra, né? Então, o primeiro mês foi bem intenso pra gente. Eu digo que, graças a Deus, eles aprontavam cada um num dia, né? Então, eu descobri que eu não era cardiopata, tivemos várias intercorrências aí. Joaquim teve muitas infecções, né? Teve que, com 8 dias de vida, fazer uma cirurgia no intestino e fazer uma ileostomia, porque o intestino dele tinha rasgado, né? Então, assim, a gente passou por situações bem delicadas. E tudo isso conciliando com o teu problema também de saúde. Exato. Daí eu tinha feito a cirurgia, eu estava recém-operada, né? Duplamente operada, porque eu estava com uma cesariana e mais o corte do pescoço, né? E tocando um negócio, porque naquela época eu tinha minha clínica veterinária, né?
E eu digo que, graças a Deus, a clínica era bem pertinho do hospital, então toda manhã eu ia pro trabalho, fazia o que eu tinha que fazer, e eu dizia, bom, agora tô liberada? Tá liberada. Daí eu ia pro hospital para fazer o canguru e pegar os pequenininhos no colo, né, e ficar lá com eles. Depois de quantos dias conseguiu pegar eles no colo? O Bento eu consegui pegar no 8º dia, né? Porque, na verdade, a gente chegou para fazer o canguru com eles, eu e meu esposo, e a gente soube que o Joaquim ia entrar em bloco de urgência porque tinha rasgado o intestino. E aí eu consegui pegar só o Bento naquele dia, né? E aí o Joaquim foi depois de 15 dias de nascido. Demorou mais para poder pegar os meus ratinhos, né? Cheio de aparelhos. Sim, eu chegava na UTI e eu dizia para as enfermeiras, onde estão meus camundongo? E elas diziam, Natália, não fala assim deles. Eu digo, gente, eu sou veterinária. É um jeito amoroso de chamá-los, né? É verdade. Até eu trouxe aqui, Margot, uma fraldinha de prematuros que eu ganhei de uma prima minha, 2 pacotinhos, e eu consegui guardar uma para mostrar o tamanho que eles eram. Mostra para quem está assistindo aqui pelo YouTube. Essa fraldinha, ela tem 5 centímetros de largura e a frente dela tem, acho que uns 12 no máximo. É muito pequenininho. Também quem está vendo pelo Instagram do Acredita pode ver, pode abrir pra gente, só para ter uma noção. Parece fraldinha de boneca. Né? É muito pequeno. Isso aqui ficava boiando neles. Boiando mesmo assim. Sim, mesmo assim. Porque eles eram realmente muito pequenininhos, né? Mas eles eram todos assim, perfeitinhos, tinham unha no minguinho do pé. Eu dizia, gente, eles são a perfeição de Deus, né? Porque olha, com cabelo e as unhas bem pequenininhas, o dedinho do pé com unha, eu dizia, era uns mini bebês mesmo, né? Nossa. E hoje eles estão com 7 anos. E aí você descobriu que o diagnóstico, né? Isso. Do TEA, transtorno do espectro autista. Como é que está sendo essa etapa da vida de vocês, né? Porque passou tudo isso, tu te recuperou também? Sim, recuperei, graças a Deus. Uhum. E agora, então, no dia a dia, então, com o transtorno do espectro autista dos meninos, como é que é ser uma mãe atípica? Atípica, Aí veio, eu digo que a maternidade em si é uma grande escola, né? E quando a gente é mãe atípica, essa escola passa para ser pós-graduação, doutorado, pós-doc. É uma oportunidade, assim, de aprendizado gigantesca. Eu digo que eu aprendo todos os dias com o Bento e com o Joaquim. E eu descobri o autismo do Joaquim. Como eles são gêmeos, eles têm uma relação muito forte entre eles, né? Então, eles estavam na escolinha e a professora relatou que eles não estavam mais socializando com as outras crianças. Ali foi onde levantou a primeira, né, placa de atenção. Característica bem comum, né? Bem comum, né? Primeiras que é possível identificar o autismo. Exato. Mas não é regra, na verdade, né? Porque como o autismo é um espectro, ele tem várias características que pode ter ou pode não ter também. De formas diferentes, né? E aí, então, em 2021, a gente iniciou os testes, enfim, para fechar o diagnóstico do Joaquim, porque o Joaquim a gente notava, o que acontece? Um parênteses, o Joaquim, devido à prematuridade, ele perdeu a visão de um olhinho e ele tem baixa visão no outro olhinho. Então a gente também achava, e ele teve um quadro de paralisia cerebral também, que deu um pequeno comprometimento motor na perninha esquerda. E a gente achava que essa falta de socialização também poderia ser em função da parte da visão, né? Então, as coisas meio que se confundiam um pouco, né? Para fazer um diagnóstico. Para fechar um diagnóstico. E aí, a gente começou a ver outras características. E ficou muito claro pra gente, foi perto dos 4 anos que houve a poda neural ali do Joaquim. Então, o Joaquim era uma criança falante, ele era, assim, tagarela, e do nada, ele não parou de falar, mas ele diminuiu drasticamente a questão da fala, né? A evolução da fala dele. E aí a gente primeiro fechou o diagnóstico no Joaquim. Então o Joaquim, ele tem o TEA e dentro das comorbidades do TEA, ele tem o transtorno de ansiedade generalizada, né? Que graças a Deus está super controlada. E tem também o TOD, né? Que é o transtorno opositivo desafiador, opositor desafiador. Que é, hoje, a nossa maior dificuldade no Joaquim. Porque é como se a gente evitasse a Terceira Guerra Mundial todos os dias.
Porque Esse é o ele, assim, sentimento. é o sentimento. Porque a gente tem que lidar com ele Ações. de uma forma... Não dá pra bater de frente, tudo é uma negociação. Então, a gente negocia com ele o tempo todo, né? E o Bento, então, fez o diagnóstico 1 ano depois. A gente fechou o diagnóstico dele. Para mim, o Bento foi uma surpresa, porque o Bento é totalmente diferente do Joaquim com relação às características do autismo, né? O Bento é uma criança... o Joaquim, ele também é extremamente amoroso, afetuoso, mas ele é mais na dele, né? O Bento já não. O Bento já chega aqui, ele já sai beijando todo mundo e abraçando e subindo na cadeira. Ele é extremamente comunicativo, né? Então, eles são muito diferentes. Mas o Bento tem, então, o TEA e ele tem como comorbidade o TDAH. E aí, eu digo que eu tenho que rir, porque acontecem coisas lá em casa que eu começo a rir, porque é surreal o que acontece, né? O que acontece lá? Conta pra gente, porque eu dei uma olhadinha no teu Instagram e eu vi as pérolas. Pérolas. Não, é uma pérola atrás da outra, Margot. Conta uma pérola pra gente. Eu pego um par de meia e digo assim pra ele: Bento, a meia, bota a meia, filho, a meia. Aí ele senta no sofá, ele bota uma meia. Bento, a meia, meu filho, cadê por que tu não botou o outro pé? Eu perdi a meia. Bento, tu tá sentado em cima da meia. Ele não se dá conta, né? Outro dia ele tava saindo do banho e eu disse assim: filho, agora é secar as pernas. E aí ele foi secando e eu fiquei observando. Ele secou uma perna e largou a toalha. Eu disse: Bento, quantas pernas tu tem? 2. Daí eu disse: e por que tu secou só uma? Porque eu esqueci da outra. Então o Bento é uma parada, né? Porque ele... E aí eu digo, é o equilíbrio, né? Porque daí o Bento tem esse TDAH que é mais leve e não é ao mesmo tempo, porque a gente tem várias dificuldades dentro do TDAH também, né? Mas então, assim, é uma gangorra. Eu digo que a maternidade atípica é uma gangorra. Altos e baixos, dias bons, dias ruins, né? A gente veio aí de 2 semanas bem difíceis com o Joaquim, principalmente. Teve crises, arrebentou cano na escola, inundou o banheiro da escola, fui chamada às pressas para socorrer lá. Então, assim, é para testar o coração da mãe, sabe? E eles estão estudando? Estudando, sim. Eles vão no Catulo, é uma escola, assim, que, nossa, tem todo o nosso coração, né? Uma escola da rede municipal, com profissionais incríveis. Nossa, a gente só teve sorte com os professores que eles tiveram até hoje e que continue assim, né? E eles continuam... Eu acho que o entendimento também das escolas e dos próprios colegas também já começa a ter um maior entendimento e uma aceitação, né? No momento que as crianças autistas estão no meio e as pessoas começam a achar normal, né? Exato. Eu vi uma situação de uma... Acho que estava em crise, né? Uma criança estava em crise e aí a outra disse: o que ela tem? Ela disse: ele é autista. Então, assim, as coisas já estão esclarecidas, né? As crianças entendem e aceitam mais do que muito adulto, eu acho. Exato. Tu sabe que existe um cordão, né? Para identificar a criança com autismo. E eu tinha, vamos dizer assim, um preconceito de utilizar porque eu não queria botar um rótulo nos meus filhos, né? Exato, botar um carimbo na testa deles de que autista. Mas eu comecei a perceber que quando eles estavam com o cordão, as pessoas eram mais empáticas. As pessoas viam algumas coisas que aconteciam, que são comportamentos do TEA, e não julgavam. Ou seguravam o julgamento para si, né? Não ficavam com aquele olhar de reprovação. E aí eu disse: não, a gente precisa identificá-los. Porque o mundo... A gente luta tanto por um mundo gentil para os filhos da gente, né? E eu acho que é uma forma de identificá-los e as pessoas terem um pouco mais de empatia mesmo. E aí, não, ele tá fazendo isso porque ele é autista, vamos dar o tempo dele. Sim, entende, né? Que às vezes não é birra, né? Exato. Não é birra, não é mal educado. Não, são coisas totalmente diferentes. Uma crise de autismo, de TEA, é uma crise de estresse extremo do autismo, é totalmente diferente de uma crise de birra. Isso, Não, eu achei importante o cordão mesmo, realmente. Eu acho que o olhar fica mais suave, né? Fica. E a aromaterapia, então, Natália, como é que entrou nesse universo? Tu já tinha a tua profissão de médica veterinária e agora
estava me contando que vai aliar isso também, mas depois a gente fala sobre isso. Quero falar sobre a aromaterapia para os teus filhos e para outras crianças autistas. Como é que funciona? Então, quando eu me vi mãe atípica, eu fui buscar o entendimento do autismo, né? E eu digo que o que eu sei é a pontinha do iceberg, né? Porque é uma coisa extremamente complexa, né? E aí eu fui buscar formas de ajudá-los de uma maneira complementar, vamos dizer assim, né? Porque no primeiro momento a gente não quer usar medicação, a gente quer tentar de outras formas, né? E a medicação é extremamente benéfica e é necessária em muitas vezes, né? Então, não sou contra as medicações, de maneira alguma, mas quis me voltar para essa parte das terapias complementares, né? E então, durante a pandemia, também me surgiu a questão do Reiki, né? A oportunidade de conhecer o Reiki. E então, eu virei reikiana, né? Eu sou mestra Reiki. Mestra Reiki. Mestra Reiki. E, assim, eu digo que a medicina veterinária foi uma escolha por amor aos animais. E eu escolhi o Reiki, a aromaterapia, pelo amor à minha família, né? Bonito. Então, o Reiki, ele é uma jornada de autoconhecimento absurda, né? E me fez muito bem aquele momento de pandemia, né? Todo mundo passando aí lidando com seus problemas, questão psicológica de todo mundo abalada, né? E então eu busquei o Reiki nesse momento. Durante o meu trabalho, né, na área comercial veterinária, que eu trabalhei durante bastante tempo nessa área, eu conheci algumas pessoas que utilizavam aromaterapia. E eu sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa. E aí eu disse, cara, eu vou conhecer isso. E ao mesmo tempo que eu sou ansiosa, eu sou muito curiosa, eu adoro aprender. Eu tô sempre buscando alguma coisa. O meu marido diz que o meu grande problema na vida é que eu sou muito criativa e muito curiosa. Então eu tô sempre querendo descobrir as coisas, né? E aprender sempre. E aí eu disse, vou atrás da aromaterapia. Acabei indo atrás de aromaterapia por minha causa, para me ajudar com a minha ansiedade, né? E aí foi amor, assim, fulminante. Eu disse, caramba, como uma planta consegue fazer isso? Toda essa ação química dos óleos essenciais, né? Mas inicialmente eu pensava que era só óleos essenciais. E aí eu digo, a pessoa é tão doida, né? Que se apaixona por um negócio e resolveu fazer um curso de formação e mais uma pós-graduação. E tudo isso tocando a minha parte de trabalho dentro da área comercial veterinária. Aconteceu que lá por outubro do ano passado, e eu vim tocando os módulos da pós, né? E fazendo os cursos. Em outubro do ano passado, eu tinha 2 nódulos na mama. E como eu tinha o histórico, né, da tireoide, tinha muito receio cada vez que a gente ia fazer lá os exames preventivos, femininos, que a gente tem que fazer, né? Sempre estava lá, ai meu Deus, que não seja nada, que não tenha crescido. E aí eu disse, não, chega, eu vou tirar isso, porque só assim eu vou ter paz de saber o que é isso e tirar. E aí eu fiz a cirurgia para remoção e eu fiquei em casa. Eu fiquei em casa acho que uns 14 dias. E os meus filhos se desorganizaram de uma maneira. E eu disse assim pra minha mãe é meu braço direito, assim, né? Ela que estava nos ajudando muito quando eu estava trabalhando na rua. A minha mãe disse assim, eu disse assim, mas mãe, esses meninos parecem que eles estão assim desorganizados porque eu tô em casa. E a minha mãe, com uma sutileza, disse assim, claro, tu nunca tá em casa. Aquilo foi como uma chave de disjuntor, assim, que caiu, pá, deu um apagão. E eu pensei, gente, os meus filhos estão se acostumando com a minha ausência e não com a minha presença. A sua presença era diferente para ele. Isso doeu tanto. E aí eu pensei, cara, eu passei por tanta coisa com o Bento e com o Joaquim. 110 dias de hospital, 85 de UTI, sabe? Cara, para eu deixar que a figura materna deles seja ausente. Né? Tudo que isso vai lá na frente refletir na vida deles, né? E aí eu disse, não, chega. Daí, nisso, eu entrei num processo de, claro, choque, né? A Natália mãe, a Natália profissional, a Natália mulher, né? E aí eu meio que entrei num processo de burnout. Em dezembro, o meu psiquiatra queria me parar. E eu disse, não, deixa eu concluir esse ano.
eu prometo que em janeiro eu saio de férias e eu vou decidir a minha vida. E aí, em janeiro, a gente saiu de férias em família, né? E a gente vê o quanto as crianças estavam carentes da mãe e a mãe estava carente dos filhos, né? E aí eu conversei com o Rodrigo, então, e o Rodrigo super me apoiou, né? Ele disse, não, concordo contigo, tô contigo, né? E aí eu resolvi, então, fazer a transição oficial de carreira, né? Então, esse ano eu venho me dedicando totalmente à aromaterapia. E aí que eu comecei a utilizar os óleos no Bento e no Joaquim, ali final do ano passado, para esse ano, e ver, assim, a mudança deles, assim. É absurdo a qualidade de sono, a diminuição de agitação, né, que a gente consegue utilizar. E aí eu sempre digo, né, casa de ferreiro espeto de pau, né? O Joaquim não aceita de maneira alguma que eu passe os óleos nele. Eu ia te perguntar, é passado no corpo os óleos, é isso? E você produz os próprios óleos, né? Na verdade, eu compro os óleos de algumas marcas, né? A gente tem várias marcas confiáveis, né? Tanto internacionais quanto brasileiras. E aí eu monto a sinergia para eles, né? Então, eu preciso de a rigidez comportamental do autismo. Então, quais óleos podem me ajudar nisso, né? Dentro da aromaterapia, ela tem 3 pilares, né? Que é a parte química da planta, a parte vibracional da planta e a parte da psicoaromaterapia. Então, baseado nesses 3 pilares, a gente consegue ver quais óleos são indicados para cada caso, né? E aí, então, eu montei algumas sinergias para utilizar no Bento e no Joaquim. Eu digo que são as minhas cobaias, né? Sim. E aí também, tem os rolãozinhos que que eu faço para eles. E aí eu passo na região dos pulsos, na palma da mão, e ensino eles a fazer a conchinha e respirar. Né? O óleo ali, uma respiração consciente, né? Uma respiração direta. E existe os difusores que a gente bota no ambiente, que aí a gente faz a inalação indireta, como a gente diz, né? E aí o Joaquim não aceita de maneira nenhuma que eu passe nele. Ele diz, Zeca, que nojo isso! Ele é todo... E aí, esse ano, eu tive uma vitória que ele deixou eu começar a passar nos pulsos, mas tem que ser muito rápido, porque também ele não pode perceber muito, né? E a gente teve um ganho absurdo, assim, no Bento e no Joaquim, nos comportamentos deles, né? Com relação à ansiedade, sono, qualidade de sono deles melhorou absurdamente com o uso dos óleos essenciais. E aí, dentro da aromaterapia, a gente pensa muito em óleo essencial, mas a gente tem outras ferramentas dentro da aromaterapia, né? A gente tem os hidrolatos, que são... até uma palavra no subproduto, mas é o que sobra, né, da destilação de alguns óleos, que também tem propriedades, né? A gente tem os próprios óleos vegetais. Então, tem várias coisas de ferramentas dentro da aromaterapia. E, assim, aumentar a imunidade... a gente pode tanta coisa com a aromaterapia. E essa aplicação é diária? Diária, na verdade, sim. O Bento e Joaquim eu tenho usado todos os dias, né? Mas, assim, a aromaterapia é um tratamento. Dependendo do caso, a gente vai usar por um período e vai parar. Ou, dependendo do caso, a gente vai fazer esquemas de pausas. Faz o uso ali por 21, 28 dias, pausa 7 dias, volta. E aí a gente vai sentindo. Porque a ideia não é que use a vida eterna, né? É por um período ali para dar um suporte, né, para a situação que está vivendo. Nós estamos aqui com a entrevista com a Natália Monteiro Rosa, falando sobre aromaterapia. E me diz uma coisa, Natália, como é que você já falou dos benefícios, mas você consegue ajudar outras mães já? Com esse teu trabalho, eu sei que a tua ideia é essa, mas já conseguiu ajudar outras mães? Já. Você tem essa troca? Sim, já consegui. Até nesse mês agora de agosto, eu disponibilizei de forma gratuita, né, os atendimentos, justamente para comemorar o término da minha pós-graduação, né, e poder difundir um pouco a aromaterapia, porque hoje a aromaterapia ela ainda é vista muito como uma questão holística, né? Sim, ela tem um lado holístico, mas ela tem um lado extremamente químico também, né? E não é porque é natural que não faz mal. Então, tem que ter todo um cuidado. Né, que tu vai utilizar, né? Quando eu comecei a usar os óleos, eu pingava lavanda no travesseiro dos meus filhos. Hoje, nem pensar, porque eu sei que isso pode ser um problema gigantesco, né? Pode dar outro problema. Outro problema.
Então, assim, a gente vai, eu digo que conhecimento liberta, né? A gente vai aprendendo, por isso que eu gosto tanto de aprender, né? E, então, assim, a gente vê grandes ganhos, né? Com o uso da aromaterapia mesmo. Natália, a gente está no fim do nosso tempo aqui, passa rapidinho, mas eu queria que falasse um pouquinho do reiki para os pets. Como é que funciona? Sim, na verdade, eu sempre voltei tanto o reiki, né, nos meus trabalhos voluntários, né? Eu faço um trabalho voluntário junto numa casa. E aí... E a aromaterapia foi pensando, né, nessa questão dos neurodivergentes, né, dos atípicos. E nas mães, porque eu acho que as mães precisam de um olhar muito especial, porque a maternidade atípica, ela é pesada, né? A paternidade atípica, ela é pesada. E aí eu disse, não, mas só um pouquinho. Eu vejo tantos animais com ansiedade, né? Eu passei por um momento que eu perdi a nossa Golden de 12 anos, a Polenta. A Polenta, querida. E o Truco, que é o meu pastor alemão, que tem 13 anos. Tem a Paçoca e a Pipoca lá também. São as filhotes agora, que elas chegaram, é a nossa maternidade lá, né? Tem a ala geriátrica e tem a ala do maternal, né? Então, o Truco, com 13 anos, perdeu a parceira dele e a gente viu o quanto ele sofreu, né? E aí, até o Rodrigo dizia, meu Deus, se me contassem, eu não acreditava que um cachorro ia entrar em depressão. O cachorro tem 45 quilos e não consegue mais dormir na rua. Ele tinha que dormir dentro de casa. E eu usei a aromaterapia pro Truco. E eu vi o quanto ele ficava tranquilo quando a gente estava utilizando a aromaterapia, né? E aí eu pensei, por que não disponibilizar a aromaterapia para essas questões dos animais de ansiedade, né? Tem muitos animais que o tutor sai de casa e eles destroem a casa. Então a gente pode estar sim usando os óleos essenciais, a aromaterapia, para modular alguns comportamentos, né? E o reiki também, com certeza, entra junto, porque reiki é a energia universal, né? Então, assim, a energia do cosmos, né? Então, assim, vem, canaliza, calma, alinha, né? Todos os chakras, os animais também têm chakras como os humanos. Então, E os animais têm sentimentos também, né? Nossa, A gente percebe demais. que quando eles têm uma perda, também eles sofrem um luto também, né? Sofrem, vivem um luto. Tá comprovado isso. Exatamente. Natália, como é que quem quer entrar em contato com o teu trabalho, saber mais sobre a tua história de vida, que é fantástica, ela não é triste, ela é inspiradora, né? E teus meninos, sobre todo esse teu trabalho também, como é que faz para te encontrar nas redes sociais? Então, através do meu Instagram, eu tenho 2 Instagrams. Um eu estou voltando especialmente para o público da parte da veterinária, né? Mas lá também tem a nossa história, que é o @NathMRosa. E tem agora um voltado especificamente para maternidade atípica, né? Esse é específico da maternidade. Isso Como é que aí, é esse? que é o @nathrosa.aromaterapeuta. Então ali, mães, pessoas que queiram saber mais sobre isso, podem se inspirar nos suas dicas. Isso aí. E aí agora, no mês de setembro, eu começo com os atendimentos presenciais junto a uma clínica aqui em Caxias. É a clínica que o Bento e o Joaquim frequentam, que é a Small Baby. Então a gente vai começar aí nesse projeto para disponibilizar os atendimentos presenciais. Por enquanto estão só no online, né? Mas agora a gente vai ter o presencial também. O presencial sempre importante também. Sim. Natália, quero te agradecer, realmente uma inspiração aqui para o nosso programa. A gente, eu acredito, está no ar há mais de 3 anos. E a gente tem esse viés aqui nesse programa. É contar boas histórias, histórias que inspirem. A tua história sensacional. Obrigada por ter vindo aqui e boa sorte. Um beijo para os meninos, para o Bento e para o Joaquim. Isso mesmo. Obrigada pela oportunidade de vir aqui dividir a nossa história, né? E quem quiser conhecer um pouquinho mais da aromaterapia, do reiki, da nossa história, só nos seguir ali nas redes sociais. Muito obrigada.